Possamos se lembrar de quem é o nosso Salvador, de quem é o nosso
paz do Senhor, que essa todo entendimento sobre nossos corações, Pai. E no nome de Jesus, nós possamos ouvir a Tua voz, aonde, Senhor, nós estivermos, Senhor, aonde os Teus filhos estiverem, que eles possam ouvir a voz do Senhor, que a voz do Senhor possa acalmar cada coração aflito, que a voz do Senhor possa, nesse momento, Pai, a presença do Senhor, possa, nesse momento, em cada lar, trazer a paz do Senhor, Pai. Que o Senhor venha trazer, Pai, refrigério sobre toda angústia, Pai. Que nós podemos, que nós possamos, Senhor, se lembrar nessa noite de que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso auxiliador. No nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e eu nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta dor e me leva até o céu. Já nem portas que se fechem diante da tua voz, não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele não há vergonha, nem portas que se fechem diante da tua voz, não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, não há vergonha, nem portas que se fechem diante da tua voz, não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Boa noite, paz do Senhor.
Boa noite, paz do Senhor. Para você que está em casa, para nós que estamos aqui, amém? É motivo de muita alegria, honra estar aqui, compartilhando uma palavra com vocês, amém? Gostaria de começar aí orando juntamente com você. Curva sua cabeça onde você estiver aí, no seu lugar, na sua casa, no sofá. Senhor Deus e Pai, Jesus, obrigado, Senhor, por mais um tempo na Tua presença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós estamos em um momento aí tão triste, mas nós precisamos, Jesus, continuar orando, Pai, continuar te buscando, continuar te bendizendo, Pai, continuar falando do Teu amor, da Tua palavra. Pai, nós entendemos que tudo está no Teu controle, Pai. Nada fugiu do Teu controle. Então, Jesus, nessa noite, nos ensina, Pai, a confiar em Ti, Pai. Nos ensina também a transcender as barreiras, aquilo que tem nos parado e nos travado, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Gostaria de passar um número para você aqui, como de costume, para que você possa entregar os seus tributos, os dízimos, as ofertas, as primícias. Se você estiver precisando de uma oração, de uma palavra, amém? Que você possa anotar ele aí e contribuir, porque a demanda não para, amém? O número é 992639998. Repetindo, 992 639998. Amém? Então eu já orei. Vou tentar ser breve. Vou tentar, irmão. Eu não consigo, mas eu vou tentar. Amém? Abre sua Bíblia comigo aí em... Calma aí, deixa eu me achar aqui. Lucas, no capítulo 14, no versículo 28, amém? Lucas 14, versículo 28. Lucas 14, no versículo 28, diz assim: Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem recurso necessário para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: Este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Se você voltar comigo aí em Lucas, no mesmo livro 9, no versículo 62, diz assim: Ao que Jesus lhe asseverou: Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino. Amém? Ou é apto para o reino de Deus, depende da tradução. Eu quero, nesta noite, brevemente, como eu disse, penso eu, dizer a respeito de calcular as medidas. Algo que Deus já tem colocado no meu coração há algum tempo. E aí, parece que quando alguém fala, você vai ministrar, aí você esquece tudo, né? Que você não escreveu, não anotou tanta coisa, você esquece tudo. Mas, vamos lá. Às vezes, irmãos, quando eu me deparo com esse texto, e o texto diz que nós precisamos calcular a medida, e o texto vai dizer que se as pessoas vissem uma construção inacabada, né, as pessoas zombariam dele, e aquele homem, então, ele não calculou as medidas.
E eu quero ministrar isso baseado no texto de 2 Reis. Vou pedir que você deixe aberto aí já. No capítulo 2, no versículo 9, amém? Deixa aberto aí que fica mais fácil. Então vamos lá. E aí eu refletindo em casa, refletindo nessa palavra, refletindo na Bíblia, refletindo naquilo que Deus tem para mim e para você, né? E aí, muitas das vezes, irmão, nós não calculamos as medidas. Nós queremos, Deus, eu quero uma responsabilidade. Deus, eu quero ser um pastor. Às vezes você até mesmo já entendeu que você é um pastor. Ou Deus, eu quero casar. Deus, eu quero isso, eu quero fazer tal coisa, eu quero aquilo outro. Só que nós, como esse homem, nós não calculamos as medidas. E aí no passar do tempo, no decorrer da caminhada, nós vamos parando, retrocedendo, vamos colocando a mão em algumas coisas, aí depois nós vamos tirando, né? E as pessoas, você mesmo identifica isso, nós identificamos, poxa, eu estou retrocedendo naquilo que Deus já tinha colocado no meu coração, eu estou de alguma forma abandonando, eu estou fora da rota, eu estou fora do propósito, e isso só nos leva a uma resposta: você não calculou as medidas. Porque o texto vai dizer que aquele homem que deseja fazer uma grande construção, ele primeiro se assenta e calcula as medidas, calcula se ele vai ter condições de acabar aquele edifício. E trazendo por um lado espiritual para nós, para as nossas vidas, é exatamente isso. Uma vez que nós entendemos alguma coisa em Deus, talvez nós não sentamos e não calculamos a medida, não calculamos o preço que nós vamos pagar. Essa palavra é meio estranha, pagar o preço, mas nós não calculamos talvez o tamanho da responsabilidade que é estar dentro de um casamento. Nós não calculamos talvez a responsabilidade que é ser um ministro da adoração. Nós talvez não calculamos qual é a responsabilidade de ser um pai. Nós não calculamos a responsabilidade de ser uma mãe, de ser um filho, de ser um pastor, de ser um profeta, de ser um mestre. Nós não calculamos a responsabilidade do que é estar trabalhando em uma empresa, estar em um contexto. E no decorrer da caminhada, como eu disse, as pessoas olham exatamente e diz exatamente o que diz o texto: ele não teve condições de concluir, porque ele não calculou as medidas. Em 2 Reis, como eu falei para você abrir aí, no capítulo 2, no versículo 9, Elias vai dizer assim para Eliseu, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9: assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado para longe de ti. Ao que Eliseu respondeu: rogo-te como herança porção dobrada do teu espírito, do teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou um do outro, e Elias subiu aos céus num redemoinho. Amém? Então, é um texto muito conhecido por nós, talvez não muito por todos, mas algo que me chamou a atenção no que Elias propôs a Eliseu, e a resposta de Elias mais ainda. Algumas traduções vai dizer: você pediu uma coisa muito difícil, ou dura coisa pedistes. E aí, quando nós vamos, irmão, refletir a respeito de unção ou de responsabilidade, mas eu quero falar de unção, depois nós vamos falar talvez de responsabilidade, né? Elias falou para Eliseu: olha, você pediu uma coisa muito difícil,
Ou em outra tradução, você pediu uma coisa muito dura coisas pedistes. Mas quando nós vamos falar, irmão, de um derramamento de unção, de ungir alguém, ou a unção que você já carrega, ou a unção que foi derramada sobre você, você ser ungido ou você ter uma unção, isso não é algo difícil. O que Elias quis dizer é que o peso daquela unção, o peso da responsabilidade, ele queria uma unção dobrada de Elias. E aí Elias falou: você pediu uma coisa muito difícil. Então o difícil, irmão, não é eu nascer e entender algo em Deus e carregar uma unção, ou alguém derramar uma unção sobre a minha cabeça de alguma coisa. Isso não é difícil, isso é até fácil. O problema é como vai ser daí em diante. Qual será o meu comportamento daí em diante? E algo terrível que eu ouvi, que eu li esses dias, estava até compartilhando com o pastor Anderson, é que a unção, irmão, isso eu li no livro do Luiz Hermínio, Sacerdócio, Reino e Igreja, Lid. E aí o Luiz Hermínio falou que a unção, na verdade, é para ela te matar. E aí eu fiquei refletindo: nossa, mas a unção de Deus é para ela me matar, né? E é exatamente isso. Porque, irmãos, não me entenda mal, às vezes nós achamos que uma responsabilidade é algo legal. Vou ficar dando risada. Que legal, não é. Às vezes Deus já derramou uma unção, realmente alguém derramou uma unção sobre você, e aí aquela unção ela vai te tirar do comodismo. Aquela unção ela vai te obrigar a não ser mais você. Então, nós achamos, quando Elias responde para Eliseu: olha, você pediu uma coisa muito difícil, você quer uma unção dobrada minha. Na verdade ele está falando para você: você é muito doido. Ele está falando exatamente para ele: você é muito doidão, você está querendo uma unção dobrada da minha. Você não sabe nem o que eu estou passando, você não sabe nem o que eu passei, você não sabe nem o que eu preciso fazer, você quer uma unção dobrada. Então Elias vai falar para ele: olha, você pediu uma coisa muito difícil. Porque uma responsabilidade, uma unção, ela nos tira do comodismo. Ela nos obriga a não ser nós mesmos. Então, às vezes, irmão, nós não calculamos a medida. Às vezes, acho que quem fala muito isso é o apóstolo. Nós estamos na empolgação, estamos alegres, estamos felizes, estamos embalados, estamos, né, que nem Davi ali celebrando, mas carregando a arca de uma forma que não era um padrão que Deus tinha estabelecido. Estamos glorificando, estamos sacrificando, mas estamos fazendo de uma forma errada, porque nós não estamos calculando a medida, nós não estamos sentando e falando: peraí, deixa eu ver se eu vou suportar isso, deixa eu ver se eu vou ter essa responsabilidade para continuar com isso. E eu tô um pouco triste, um pouco chateado, porque eu comecei a perguntar para Deus assim: nossa, Deus, lá em, deixa eu ver aqui, Isaías 6,5, vai dizer que quando Isaías, ele contemplou a glória de Deus, Isaías falou assim: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. E aí, linkando com esse texto, eu compartilhei com o pastor Anderson que às vezes nós vamos nos aproximando de Deus, aí nós vamos jejuando, começamos a orar, começamos a ler a Bíblia, começamos a fazer um monte de coisa, e a gente começa a perceber que a gente é ruim. Aí eu comecei, falei: nossa, Deus, por que quanto mais eu oro, quanto mais eu leio, mais aparece que eu estou cheio de defeito, mais vai evidenciando isso. Aí eu fiquei indignado com algumas coisas e falei para Deus: por que eu falo essas coisas, hein? Não, Jesus, sério, por que eu tenho esses comportamentos ainda? Eu comecei a ficar questionando a Deus, questionando. Aí sabe o que Deus falou para mim? Eu só estou revelando o que está dentro do seu coração, para você ver. Porque às vezes, irmão, a palavra diz que a boca, ela fala do que está dentro do coração, do que o coração está cheio. E nós não entendemos. Nossa, mas por que eu falo isso? Eu sempre digo isso. Às vezes nós temos um comportamento, nós temos uma atitude, nós nos movemos de uma forma, a pessoa falou isso, agora eu falo isso, aconteceu isso, eu vou fazer isso, aconteceu aquilo, eu vou falar aquilo. Aí nossa, mas por que eu falei isso? Porque a boca, ela só fala do que está cheio o seu coração.
E aí eu comecei a questionar Deus, e Deus falou assim, ó, eu só estou revelando o que está dentro do seu coração para você ver, para você começar a limpar aí, para você começar a fazer uma limpeza. E aí eu fico preocupado, porque muitas das vezes nós fazemos algumas orações, a Deus me usa, Deus me aviva, Deus revoluciona a minha vida, Deus eu quero ser não sei o quê, Deus eu quero ser não sei das quantas, Deus eu quero pregar lá não sei na onde. E aí, irmão, sabe o que a gente está pedindo? Para Deus mandar uma unção e a gente explodir o odre. Deus me disse exatamente isso. A sua oração, você precisa pedir para mim te matar. É a melhor coisa que você faz. Porque às vezes, Deus, eu quero uma unção de pastor. Aí a gente não senta e não calcula as medidas. Ou nós já entendemos que, eu sou um pastor. Aí eu fico orando pelaquilo, não está errado. Deus. Aí Deus começa a revelar o que está dentro de você. Olha o que você fala. Olha as suas atitudes. Olha como que você age. E aí a gente fica pedindo isso. Aí Deus fala, eu não vou mandar isso. Se eu mandar isso, você vai explodir o odre. Você não vai aguentar. Deus, eu quero uma unção de ministro, eu quero uma unção agora de ministro, agora eu quero ser poderoso. A gente pede. Aí Deus, na sua misericórdia, muitas das vezes se move por graça. Porque se Ele manda o que a gente está pedindo, a gente vai explodir o odre, a gente vai estourar o odre, irmão. Porque a responsabilidade é muito grande. Qualquer coisa que nós vamos fazer, existe uma responsabilidade. E as responsabilidades vão aumentando. Só que nós não calculamos a medida. Nós estamos pedindo uma unção dobrada. E Elias, Deus está falando, você está pedindo uma coisa muito difícil. Você está pedindo uma coisa dobrada. Só que você não sentou e não calculou as medidas. Amém? Abre comigo lá em Isaías 6:5. Desculpa, é Salmos 24. Salmos 24, a partir do versículo 3. Que você possa entender. Salmos 24, a partir do versículo 3 diz assim: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós vamos ver que para subir ao monte do Senhor, para estar em um lugar alto, aí lá o texto vai nos dar algumas características: aquele que tem mãos limpas, aquele que tem um coração puro, aquele que não se entrega à mentira, aquele que não age com falsidade. Então veja, tem uma medida, tem um padrão. Nós queremos às vezes caminhar da nossa forma. É isso que eu estou dizendo desde o começo. Nós não calculamos a medida, nós não entendemos o peso da responsabilidade. Nós não entendemos que a luta, na medida que nós vamos crescendo, as lutas vão aumentando, os gigantes vão ficando maiores. Mas é para quê? É para você vencer esse gigante, é para você amadurecer, é para você subir esse nível, é porque Deus ele quer te elevar. Mas existe um padrão, existe uma medida. E aí Elias faz essa indagação a Eliseu: você pediu uma coisa muito difícil. Agora, lá em 1 Reis 19, que é o texto central da mensagem, não sei se eu já falei para você abrir, que é o texto central, abre aí, 1 Reis. Primeira Reis 19.
quero falar duas características aí das medidas de Elias, de Eliseu, ou da unção que ele carregava, ou das características daquilo que Eliseu fazia. Em 1 Reis 19, vai ali contar a história de Elias, aquilo que Deus foi falando para Elias, as diretrizes, né? Quando nós estamos falando de calcular a medida, entender aquilo que nós precisamos fazer, a Bíblia diz que o mesmo, segundo os textos, toda a história de Elias, o mesmo Elias que orou para cair fogo do céu, foi o mesmo Elias que se escondeu na caverna, ficou com medo de Jezabel. O mesmo Elias que produzia grandes milagres, grandes maravilhas, o mesmo Elias que uma certa vez falou para o seu servo: olha, vai lá ver se está chovendo, se tem alguma nuvem. E aí o seu servo foi: não estou vendo nenhuma nuvem. E Elias diz a palavra que ficou ali, dentre as suas pernas ali, orando, concentrado. Vai lá de novo. E o homem voltou: não estou vendo. E Elias ali mostrando uma persistência em Deus, um homem de fé, até que a nuvem apareceu. Está chovendo, agora avisa Acabe. E a Bíblia diz que Elias foi numa velocidade à frente dos cavalos de Acabe. Só que esse mesmo Elias é o Elias que se escondeu. Esse mesmo Elias é o Elias que chegou um tempo que ele se amedrontou. Chegou um tempo que Deus falou: tá bom, Elias, agora unja a Azael, unja a Jeú e unja Eliseu no seu lugar. Porque talvez você já está muito cansado. Talvez essas medidas que eu coloquei para você, talvez já chegou no seu limite, já chegou no seu padrão. E a primeira característica que eu vejo das pessoas que não calculam, irmão, entenda, eu não estou aqui dizendo que Elias foi o pior, não estou dizendo nada disso. Só estou querendo trazer alguns pontos baseado no texto de 1 Reis 19, amém? Elias foi um grande homem de Deus. Elias é aquele que derramou, que através do seu manto derramou uma unção dobrada sobre Eliseu. Eliseu foi um homem de continuidade, mas eu quero aqui apontar algumas coisas na trajetória de Elias, amém? Então a primeira coisa que eu vejo aí, irmãos, quando Elias começou a se esconder na caverna, talvez por ele não calcular as medidas que Deus tinha estabelecido para ele, a Bíblia diz que Elias, ele abandonou o seu servo. Isso está lá no capítulo, no versículo 3. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a sua própria vida. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu servo. Então a Bíblia não nos diz por que Elias deixou o seu servo. Não diz se eles discutiram, se o servo não concordava com Elias, se Elias não concordava com o servo. A Bíblia não diz nada disso. Mas a Bíblia diz que Elias deixou ali o seu servo. E a primeira característica que eu vejo daqueles que muitas das vezes não calculam a medida, não entendem o peso da responsabilidade, não entendem aquilo que eles carregam, a unção, tudo aquilo que foi entregue na mão deles. Essa é a característica. Talvez eles abandonam. Porque Elias estava num momento ali angustiado, Elias estava num momento triste, Elias estava num momento que ele estava sofrendo. E a resposta de Elias foi: tá bom, agora eu quero ficar sozinho, agora eu quero me isolar, agora eu não preciso da ajuda de ninguém. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a Bíblia diz lá em Ruth, capítulo 1, no versículo 8, que a Ruth fez a mesma coisa. Noemi. Noemi tinha órfã e Noemi tinha Ruth. E aí, por morrer ali os seus filhos, por Noemi estar em uma situação difícil, por Noemi estar angustiada, ela: olha, eu não, realmente, não com essas palavras, mas eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, eu não posso fazer mais nada para vocês, então vocês podem ir embora, que vocês possam ter bom êxito onde vocês chegarem, porque eu não vou conseguir produzir mais nada, pode ir. Só que foi ministrado aqui sobre solidão, sobre solidão. E esse talvez não é o caminho, irmão, abandonar. O caminho, quando nós não entendemos o peso da responsabilidade, ou quando nós não calculamos a medida, o caminho não é abandonar, o caminho não é desonrar, o caminho não é tirar a mão,
O caminho não é se isolar, o caminho é Jesus. O caminho é buscar nele. E Elias, por mais homem extraordinário que foi, ele abandonou o seu servo. E quantas das vezes na nossa caminhada, quantas das vezes em um tempo difícil nós estamos abandonando um monte de coisa, irmão. Estamos abandonando o propósito, estamos abandonando não sei mais quem, estamos abandonando a vida de oração, estamos abandonando a leitura bíblica, estamos abandonando tudo. Isso aí não precisa de mais nada não. Não precisa disso aqui não. A segunda coisa que nós vemos aí na trajetória de Elias é que quando Deus indaga Elias, olha Elias, por 2 vezes Deus falou, Elias, o que você está fazendo aí? Perguntou uma vez, Elias, o que você faz aí? Elias, não Senhor, sabe o que é? É que os profetas, aconteceu isso com os profetas, aí morreu, aí só sobrou eu, Jesus. Por que, Senhor? Aí Deus ficou escutando, beleza, entendi, Elias. Aí de novo, no mesmo capítulo, o que você está fazendo aí, Elias? Não, Senhor, é porque os profetas, eles não sei o que. Deus estava falando para Elias, Elias, o que você está fazendo aí? E Elias estava dando uma desculpa. Senhor, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Aí, só que irmão, veja, talvez a segunda característica daquela pessoa que não entendeu a medida a qual ela precisa caminhar, ou não calculou as medidas no começo, ou talvez não entendeu ainda, ele começa a colocar culpa, irmão, de quem não é culpa. Ele não assume os seus próprios erros. Deus estava perguntando para ele, Elias, o que você está fazendo aí? Ele não estava perguntando, Elias, o que você acha que aconteceu? Por que você entrou aí nessa caverna? Você acha que foi culpa da Jezabel? Não, ele não perguntou isso para ele, ele perguntou, o que você está fazendo aí? Porque a Bíblia diz que Elias foi para o monte Horebe, monte de Deus. E aí quando ele chega no monte, ele entra na caverna de Deus, o que você está fazendo aí? E aí Elias transfere a responsabilidade, ou tenta colocar a culpa em alguém, mas Deus estava se dirigindo a Elias. Na verdade Deus estava falando para ele, não está escrito, Elias, sai daí, eu não te chamei para você ficar aí. Você saiu de lá e eu te mandei para você ir para o monte de Deus. Eu te mandei você para executar isso para mim. Mas Senhor, é culpa dos profetas, da Jezabel, porque tem um monte de gente que se rendeu a ela. Aí Deus responde para ele, então, mas eu conservei tantos profetas para mim ainda, mas o que você está fazendo aí? Então, por nós não calcularmos a medida, não entendermos a responsabilidade que nós carregamos, nós colocamos a culpa em pessoas. Olha, eu sou fraquinho assim, é por causa do fulano. Olha, eu ando nesse nívelzinho assim, é por causa do Beltrano. Não, lá em casa eu não oro, é porque é minha mulher. Não, mas é o meu marido. Irmão, vou falar uma coisa para você. Sabe onde é que está a resposta para tudo? Está em você. E se está dando tudo errado, sabe de quem é a culpa? De você. Mas nós insistimos em ficar colocando desculpa nas pessoas, desculpa nas circunstâncias. Não, né? Eu estava compartilhando isso com o pastor antes, às vezes nós falamos assim, não, eu vou jejuar quando eu estiver em casa. Porque quando eu estou em casa, aí que acontece? Não tem, ninguém vai me atrapalhar no meu jejum, né? Aí em casa eu estou de boa. Mas irmão, isso é uma coisa estranha. Porque Deus, Ele quer nos moldar, Ele quer nos tratar, Ele quer nos transformar. E nós precisamos jejuar e ir para a guerra, ir para a luta mesmo. Porque é aí que Deus vai nos ensinar, é aí que Ele vai nos moldar. Então às vezes nós ficamos colocando desculpa em um monte de coisa, irmão. Em um monte de coisa. Colocando empecilho em um monte de coisa. Aí Deus faz a perguntinha, o que você está fazendo aí? Sai daí. Você ir para o monte lá, eu mandei você ir para o monte, Horebe, monte de Deus. E você está fazendo o que aí, Elias? Ai Senhor, é culpa de não sei quem, Jesus. É culpa de não sei da quanta, é culpa... E Deus, irmão, sinceramente, Ele não quer saber das suas desculpas. Ele quer saber das suas respostas. Porque nós temos a síndrome do jardim do Éden. Quem pegou a maçã, quem comeu, foi o fulano, foi minha mulher, foi a cobra, foi não sei quem, né? Nós gostamos de ficar dando bastante desculpa para Deus, colocando a culpa nas circunstâncias, nas pessoas, quando na verdade nós precisamos chamar a responsabilidade. Não, foi eu que fiz. Não, eu que fiz errado. Tá fazendo o que na caverna? Não, Deus, eu estou na caverna porque eu estou cansado. Estou na caverna porque eu parei. Então, mas eu vou me recompor, Jesus. Eu vou me levantar. É por isso que eu estou na caverna. Não, irmão, colocar a culpa em alguém. Colocar a culpa porque, não sei. Nós precisamos parar com as nossas desculpas. A terceira coisa que eu vejo na vida de Eliseu é que
quando nós não calculamos a medida, quando nós não entendemos a totalidade daquilo que Deus falou, nós desviamos do propósito e fazemos do nosso jeito. Se você ler comigo no mesmo Reis 19, no capítulo 17, então o Senhor lhe orientou: vai, retorna por onde viestes para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, ungirá a Azael como rei da Síria, e Jeú, filho de Nice, e ungirá rei de Israel. Vamos lá de novo. Então o Senhor lhe orientou: vai, retorna por onde viestes para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, ungirá Azael como rei da Síria, Jeú ungirá rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, ungirá para ser profeta em seu lugar. O que Eliseu fez no versículo 19? O que Elias fez no versículo 19? Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. O que me chama a atenção? Duas coisas nesse texto. A primeira, eu não sei que tipo de unção foi essa, não consigo entender a totalidade, mas ele não ungiu, na verdade não é que ele não ungiu, ele não derramou nenhum óleo na cabeça de Eliseu. Eu não enxergo no texto isso. Ele jogou o seu manto sobre Eliseu. É uma das coisas que eu preciso entender melhor. Você também, porque ele não ungiu Eliseu, ele jogou o seu manto sobre Eliseu. Só que a segunda coisa que eu quero focar é que a ordem que Deus deu não foi Eliseu primeiro. A ordem que Deus deu foi Azael, Jeú, depois Eliseu. Só que eu consigo entender lendo o texto que por ele estar passando num momento difícil, por ele não calcular as medidas, por ele não entender a totalidade, a ordem que Deus deu, talvez quando Deus deu a ordem para ele, ele estava cansado, ele estava fadigado, ele estava abatido, ele entendeu: não, acho que eu vou ungir Eliseu primeiro, porque ele já vai ficar no meu lugar, eu estou cansado mesmo, Deus já falou, eu já pedi para Deus me matar, para me morrer, então eu já vou ungir Eliseu, eu vou improvisar. E o interessante é quando Eliseu vai ungir Azael, quando nós vamos ler lá, você vai ver que Eliseu, ele parou de frente com Azael, e a Bíblia diz que ele começou a se entristecer, começou a chorar, e Azael falou: não estou entendendo nada, você está chorando. Aí ele já começou a revelar tudo o que Azael ia fazer, e por ele fazer isso, Azael mata o seu senhor. Então você vê que é uma consequência de improviso. Deus fala uma coisa, aí você faz outra. Faz isso aqui primeiro, a gente começa do final. Faz isso aqui, não, vou fazer o do meio. E aí é uma sucessão de coisas, porque a ordem de Deus foi: olha, unja Azael, o rei da Síria. Deus não falou: ó, quando você chegar lá para Azael, já que você está dando uma improvisada, ô Elias, e vai ser Eliseu que vai ungir Azael, quando você chegar lá, você fica falando para ele o que ele vai fazer. Ele vai cortar a barriga das mulheres, aí você fica chorando na frente dele. Não, Deus não deu essa ordem. Deus falou: unja Azael, unja Jeú, rei de Israel, depois você unge Eliseu. Então, por nós não calcularmos a medida, por nós, Deus manda essa unção dobrada, pedir isso, e não entender o peso da responsabilidade, nós começamos, irmão, a dar uma improvisada, nós começamos a fazer do nosso jeito. Olha, ora com a sua esposa, irmão. Aí, acho que o cara está falando lá, não tem nada a ver não, né? Acho que eu vou fazer do meu jeito. Olha, faz isso. Não, o que ele falou não tem nada a ver, eu vou dar uma improvisada. Olha, lê a Bíblia, estuda, lê esse livro aqui que você vai, sobre paternidade, você vai aprender. Eu vou ler livro sobre finanças. Aí a gente fica, irmão, improvisando. É verdade, Lígia. A gente fica improvisando, fazendo do nosso jeito, fazendo o que a gente acha, aí vai dando tudo errado, aí fica falando para Azael que ele vai ser rei, aí ele vai lá e já mata o senhor dele, porque ele já quer ser rei, já quer atropelar tudo, aí unge Eliseu primeiro, porque aí você quer morrer também. Irmão, nós precisamos calcular as medidas. Em Lucas 12:47, gostaria que você que está aí ou aqui abrisse comigo para você entender algo sobre responsabilidade.
Lucas 12, 47, diz assim: aquele servo que conhece a vontade do Senhor, do seu Senhor, e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá pouco açoite. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será requerido. Então veja se o texto não está falando sobre medida. Existia uma medida na vida de Elias, depois passou a ser uma medida na vida de Eliseu, e Deus, como foi ministrado aqui, Deus é um Deus de medidas exatas, e aí eles estão fazendo a grosso modo, do jeito deles, do modo deles, e o texto diz aqui: muito é dado, muito é cobrado, e aquele que sabe o que precisa fazer e não faz, ele vai ter mais açoite. E o interessante é que nós estamos às vezes sendo açoitados, Deus está arrebentando comigo, com você, nós estamos tristes, chateados, fadigados, com um monte de coisa, e nós: Jesus, não estou entendendo o que está acontecendo. Aí Deus está falando: então, aqui muito é dado, muito é cobrado, filho. Nossa, Jesus, está pesado demais isso aqui, hein? Aí Deus: então, aqui muito é dado, muito é cobrado. Você não calculou as medidas no começo, agora você tem que continuar. Você não pode tirar a mão do arado, você não pode voltar para trás, porque senão você não é apto para o reino. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Aí Deus fala: calcula as medidas. Amém? A segunda coisa é: nós precisamos dar uma resposta para aquilo que Deus tem nos entregado. Quando nós vamos ler, você não precisa abrir Isaías 6:8, Êxodo. Isaías 6:8 vai falar de Isaías, Êxodo 3:4 vai falar de Moisés, Gênesis 22:11 vai falar de Abraão, e Atos 9 vai falar de Ananias. E aí os quatro faz algo aí que me chamou a atenção, porque quando Deus fala: quem enviarei? Isaías fala uma coisa: eis-me aqui. Quando Moisés está de frente da sarça, aí Deus chama Moisés, Moisés fala: eis-me aqui. Abraão, quando está ali, Deus chama Abraão fala o quê? Eis-me aqui. Ananias, quando é comissionado a ir lá orar por Paulo, para que a visão de Paulo volte, ele dá uma resposta: eis-me aqui. Samuel, quando não entendia a voz de Deus, e aí fica lá indo em Eli toda hora: você me chamou, você me chamou, você me chamou. Aí Eli identifica e fala o que para Samuel? Quando ele te chamar, você fala: eis-me aqui, o teu servo ouve. Então entenda, não adianta nós termos uma unção, ter uma palavra e ficar procurando primeiramente uma coisa nova. Nós já entendemos aquilo que nós precisamos fazer, Deus já me falou, eu já entendi, mas eu fico procurando mais. Não, peraí, Deus tem que falar comigo mais alguma coisa. Deus tem que dar uma mudadinha nesse plano que ele me deu. Não, irmão, você já entendeu claramente: faça isso. Mas não, acho que eu vou dar uma improvisada que nem Eliseu. Não, acho que eu vou orar mais um pouquinho aqui. Acho que eu vou entrar dentro da caverna agora, ficar lá dentro. Só que Deus já tinha dado uma medida exata. E aí, irmão, não adianta ter uma unção, não adianta ter uma palavra, não adianta ter uma habilidade para pregar, não adianta ter uma habilidade para tocar violão, não adianta ter uma unção de ministro de louvor, se você quer ficar dentro da caverna. Me responda você, o que adiantou tudo isso aí que Elias tinha? Eu vejo que a unção que ele tinha, tudo aquilo que ele produziu não foi descartado, com certeza não, nem na minha vida, nem na sua, nem daquelas pessoas. Aquilo que Elias promoveu em Israel, os profetas que ele aniquilou, o padrão que ele estabeleceu, foi algo de Deus, foi algo bênção. Mas tudo aquilo que ele carregava, a princípio, naquele momento, levou ele para a caverna. Então, simplesmente não adianta eu ser bom em alguma coisa, não adianta eu ter uma habilidade, não adianta eu ter um chamamento, não adianta alguém me ungir alguma coisa,
Se eu fico dentro da caverna, irmão, se eu guardo para mim, aquilo que Deus já falou para você, aquilo que Ele já te entregou, é para você entregar, é para você manifestar, é para você fazer, não é para você guardar. Não é para você ficar dentro da caverna com o negócio guardado. Aí Deus me deu uma unção, agora eu vou ficar dentro da caverna. Deus me deu uma responsabilidade, agora eu vou ficar guardando ela para mim. Não, irmão. E você vê quem fez isso foi Elias. Nós não estamos falando de um cara comum, de um cara qualquer, nós estamos falando de Elias. Então, se você não corresponde, Deus vai ter que levantar Eliseu. Porque sempre alguém precisa continuar. Por mais difícil que seja, por mais triste que seja, por mais cansativo que seja, alguém sempre precisa continuar. E você vai ver que Deus, ele levantou Eliseu, quando você lê o texto ali na íntegra, quando Elias começou a falar, então eu não aguento mais, Jesus, então me mata logo, então eu não quero viver mais não, eu não sou melhor que ninguém. Aí Deus falou, tá bom, unge a Azael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu no seu lugar. Por quê? Porque ele não estava suportando mais. Aí Deus teve que levantar Eliseu. Então, entenda uma coisa, o reino, ele está em constante movimento, a sua vida, ela está em constante movimento. Se você para, se você retrocede, por conta de qualquer coisa que está acontecendo, o reino continua. E se o reino está a 200 por hora e você fala, entendi, hein, Jesus, agora eu vou andar nessa velocidade, 200 por hora. E aí você para, porque você não calculou as medidas, porque você não calculou a responsabilidade, você não calculou aquilo que Deus já tinha te falado, você não sentou para ver, você para, e você quer andar 50, Deus, agora eu vou andar 50, o reino está a 200, mas eu vou andar 50, Deus vai falar, tá bom, então fica aí, o reino vai continuar, então eu vou ter que levantar um Eliseu agora, porque você não quer continuar, porque você cansou. E veja, irmão, não estou falando que você não pode cansar, eu não estou falando que você não pode ficar fadigado, eu não estou falando que você não pode ficar triste, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as tristezas, as decepções, tudo não pode te levar para uma caverna, não pode te fazer com que você não valorize as pessoas, não pode te fazer com que você, tá bom, não preciso de você mais não, tchau. Agora eu quero ficar dentro da caverna sozinho aqui, com a minha unção, com a minha palavra, com a minha habilidade para ministrar, com a minha habilidade de louvor, com a minha habilidade de ser líder, com tudo. Eu quero ficar dentro da caverna sozinho, e isso não pode te fazer isso. Abre comigo aí, já estou terminando, em 2 Coríntios 7, no versículo 10. Vamos ler o 9 que é para você entender. Segundo Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10. É preciso que você leia o capítulo inteiro para você entender do que Paulo está falando. Obviamente tem um contexto, mas vamos ficar no 9 e no 10 para você entender. Agora, no entanto, me alegro não porque foste contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, que foste entristecidos, a fim de que não sofreis prejuízo algum por nossa causa. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Versículo 10 de novo, a tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte. Então, o texto está nos dando dois tipos de tristeza. Existe um contexto, o apóstolo Paulo está se referindo à igreja, né? Que quando ele disse algumas palavras ali,
e as pessoas ficaram chateadas e etc e tal, e aquilo produziu uma tristeza naquelas pessoas. Só que o apóstolo Paulo vai dizer que existia ali dois tipos de tristeza nesse versículo: aquela que vai nos levar ao arrependimento e a tristeza segundo o mundo que vai produzir morte. E esse texto ele é chocante porque nós podemos estar tristes, mas não triste, não a tristeza de Elias que se escondeu na caverna e que pediu a morte, ou até mesmo essa tristeza de Elias, porque nós, irmãos, nós temos que ficar triste e chateado, contristado com muitas coisas. Está acontecendo muitas coisas, só que nós precisamos diferenciar essa tristeza. Se nós estamos tristes por conta de uma demanda de reino, porque nós estamos sofrendo, porque nós pecamos, essa tristeza precisa nos levar a um arrependimento, não nos levar à caverna, não nos levar a pedir a morte, não nos levar a nos destacar, não nos levar a abandonar pessoas, não nos levar a dar uma improvisadinha no que Deus já falou, porque ali existia dois tipos de tristeza. E eu estava conversando com o pastor Anderson esses dias, e eu já caí na conclusão exatamente disso. Quando eu entro em alguma situação de embaraço, seja qualquer coisa, seja se eu fiquei chateado, seja se eu falei alguma coisa, seja se eu tive um posicionamento ao contrário, qualquer coisa, aí eu chego em casa, deito no travesseiro e fico pensando: cara, por que eu falei aquilo? Por que eu ajo assim? Fico conversando com Deus, né? E aí eu vejo, irmão, que eu me distraí, eu me prendi em alguma situação, em alguma coisa, logo eu fiquei fora do propósito, logo eu já comecei a não entender as medidas, o padrão que Deus já colocou para mim, calculou e falou: você tem que andar nesse padrão. E aí eu fico, irmão, entorpecido, eu fico preso, eu fico dentro da caverna, eu começo a ficar estranho, porque eu não consigo diferenciar as coisas, eu não consigo entender que aquilo está me trazendo uma distração. Algo interessante no texto de Eliseu e Elias, quando nós falamos de distração, daquilo que nos tira, seja qualquer coisa, é que nós falamos aqui na casa que a carruagem de fogo, ela separou Elias e Eliseu, e aquela carruagem era para tirar a atenção de Eliseu. Só que quando você vai ler um pouquinho antes, você vai ver que o próprio Elias, não sei porquê, falava para o Eliseu: ô Eliseu, fica aqui que eu vou ali. Por 3 vezes você vai ver o próprio Elias falando para Eliseu: fica aqui que eu vou ali, fica aqui que eu vou atravessar o Jordão, fica aqui que eu vou ali em Jericó. E os discípulos dos profetas, a mesma coisa: fica aí. Não, fica aí não, o seu mestre vai ser levado às alturas. Eliseu: tá bom, eu sei. De novo: o seu mestre vai ser levado às alturas. Tá bom, eu sei. Depois Elias: fica aí que eu vou atravessar o Jordão, fica aí que eu vou fazer aquilo. O que eu entendo, irmão? Talvez não era intencional que Elias estava fazendo isso, não sei, eu não consigo dimensionar, o texto não me dá uma clareza, mas aquilo era uma distração para desfocar Eliseu do propósito real. Na verdade, toda essa ministração, se você for entender, a grande maioria das coisas te tira do propósito. A grande maioria das coisas faz com que você não sente, não calcule as medidas, e aí você começa a andar em outro padrão, em outro nível, fora daquilo que ele já te disse. Então, quando nós estamos perdidos, isso eu posso afirmar, quando nós estamos perdidos, quando nós estamos fora da rota, são duas coisas: nós não calculamos a medida, e a segunda, nós se distraímos. E aí, glória a Deus, porque Deus, Ele nos ama, e Ele fala: volta, volta, não fica aí na caverna não. Eu falei para você ir para o monte de Deus, volta. Falei para você ir para o monte, você foi lá, mas você entrou na caverna, porque Deus, Ele é misericordioso. Só que o desejo de Deus, irmão, é que nós não nos desviamos. Talvez a palavra para você é que Deus não quer levantar um Eliseu para colocar no seu lugar. Deus quer que você continue. Deus quer que você entenda essa medida que Ele já colocou para você e continue. Porque se você retroceder, se você colocar a mão no arado e tirar, Ele vai ter que levantar Eliseu para colocar no seu lugar. Amém? Último texto para nós terminarmos, Jó 42.
no versículo 5. Jó 42, no versículo 5, diz assim: de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplam. Veja que interessante, todo o sofrimento de Jó, tudo aquilo que ele passou, se você for entender, Jó, ele caminhava numa medida excelente. A Bíblia diz que Deus vai dar um relato de Jó. A Bíblia fala que o Jó, ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Talvez os meus filhos pecaram, então eu vou levantar aqui de madrugada e vou oferecer um sacrifício por eles. Eu vou orar, eu vou interceder. Então Jó, ele tinha uma medida. Jó, ele entendia a medida que ele precisava calcular. Só que no final da vida de Jó, Jó vai fazer essa declaração que... Qual que é o texto, gente? Vou voltar aqui. Jó 42, só um segundo. Jó 42, versículo 5. De fato, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplam. Então, todo aquele sofrimento de Jó, ainda que Jó entendia à medida que ele caminhava, ainda que Jó entendia tudo que Deus tinha para a vida dele, Jó era um homem fiel, Jó era um homem que se desviava do mal. Aquele sofrimento, à medida que ele caminhava, no final, levou ele a conhecer, a conhecer o Senhor de verdade. Porque nós achamos que as dificuldades, as debilidades, o cansaço, elas nos levam para longe de Deus. Só que ao contrário, ela nos traz. Porque em tudo o que aconteceu com Jó, ele falou que a declaração final dele: agora os meus olhos te contemplam. Então tudo levou a Jó a ter um maior conhecimento de Deus, a ter uma maior intimidade com Deus, a avançar, a ser elevado o nível dele em Deus. Talvez o Senhor olhava para Jó e falava: ele é um homem justo, fiel, íntegro, ele é um homem que oferece sacrifício, mas ele só me conhece de ouvir. Então em tudo que ele vai passar, ainda que ele entenda ou não entenda, à medida que ele caminha, isso vai levar ele a me conhecer cada vez mais. E o nível de Jó foi elevado, o padrão de Jó em Deus foi elevado. Ele passou a conhecer Deus realmente de verdade. Então que nós possamos entender, irmãos, à medida que nós caminhamos, aquilo que Deus já te disse, não faça um improviso, não muda, não fica fazendo de trás para frente, não fica fazendo do meio para trás. E entenda, você precisa calcular as medidas. Você precisa sentar, deixa eu ver o que Deus me disse. Eu tenho que fazer isso. Deus me disse isso, vou fazer exatamente isso. Exatamente como Ele falou, exatamente como é ministrado aqui. Deus é um Deus de medidas. Deus é um Deus que coloca um padrão, e você precisa entender qual é o padrão que Deus quer que eu caminhe, para que você não venha se perder no meio da caminhada. Amém? Senhor Deus e Pai, Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Jesus, por este tempo. Pai, nós sabemos que o Senhor é misericordioso, Pai, que o Senhor pode fazer todas as coisas, que o Senhor é que transforma, que o Senhor é que faz, que o Senhor é que dá vida, que o Senhor é que ressuscita, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos continuar, Senhor, te buscando, te bendizendo, Pai. Que nós possamos continuar orando, Pai, pelas pessoas que estão precisando. Que nós possamos continuar, Senhor Jesus, no propósito, naquilo que o Senhor já nos entregou, Pai. Que nós, em nome de Jesus, não venhamos, Senhor, dar uma improvisada no meio do caminho, Pai. Que nós não venhamos, Pai, em nome de Jesus, não, Pai, abandonar, Pai, aqueles que são de extrema importância, Senhor Jesus, como Ruth era para Noemi, ainda que ela não entendia, Pai. Senhor, e que se nós tivermos que, Pai, transferir, ou de alguma forma, Senhor Jesus, realmente transferir aquilo, Pai,
que o Senhor já nos entregou para alguém, Pai. Que nós possamos transferir da melhor forma, Pai. Não de uma forma improvisada, Pai. Não de uma forma que nós achamos que nós precisamos fazer, Pai. Então, Deus, ministra os nossos corações, ministra as nossas vidas, Pai. Que nós possamos continuar, Deus, nessa caminhada, Pai. Porque, Deus, nós entendemos, Pai, que o reino não para, Pai, que a demanda não para e que o Senhor conta com cada um de nós, Pai. Todos nós, Jesus, somos importantes para o Teu reino, Pai. Ainda, Jesus, aquele que se sente o menor, Pai. O Senhor conta conosco, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, ministra as nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Pai, caminhar, Deus, na unção de Elias, na unção de Eliseu, Pai. Que nós possamos ser homens de medidas exatas, mulheres de medidas exatas, Pai. Casamentos de medidas exatas, medidas, Pai, que vêm dos céus, Pai. Não aquilo que nós queremos fazer, Pai. Assim, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo. Em nome de Jesus, amém. Com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós. E quem está aqui diz, amém.